marcação de tempo ela tinha uma questão importante no passado levada à localização de embarcações no mar, né? Isso foi um problema científico, talvez o problema científico mais importante de todo o iluminismo e que foi enfrentado pelas mentes mais famosas. O que acontece é o seguinte, ele possui aqui dentro um peso que à medida que você caminha, esse peso se movimenta e transforma um giro circular desse peso dentro do mecanismo em algo que dá corda no relógio. Esse relógio ele é movido a corda, ele não é um relógio de eletrônico, bateria. Até mesmo porque nessa época o relógio a quartzo, o relógio eletrônico, ele já existia, mas ele não era algo difundido, em 1973. Então, o relógio a corda, se você não o movimenta, ele fica parado. Como esse aqui está parado, ele não está movimentando. Normalmente, se você usa o relógio com uma certa frequência durante o dia, ele vai transformar esse movimento do seu pulso, que está girando um peso lá dentro, em algo que dá corda no relógio, através de um mecanismo, né, de redução de engrenagens ali, etc. E ele consegue guardar uma energia para em torno, no caso desse aqui, 45 horas de corda. Entendi. Então você pode, depois de tê-lo usado por um dia, deixá-lo em cima de um criado mudo, durante 2 dias que ele vai ter corda, ele ainda vai estar funcionando. E essa engrenagem, ela não é bateria. Não. Ela é uma engrenagem de mecânica, de um talvez um acúmulo de energia cinética, que ela vai propagando e movendo a engrenagem como é que é o nome? Dos ponteiros durante 40 horas, mais ou menos. Né? Desculpa, deixa eu voltar o microfone aqui. O que acontece é o seguinte, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Eu não sei se eles vão conseguir ver. Talvez. Deixa eu ver se eu consigo mais perto. Existe um peso aí, ó. Balança pra você ver que tem um peso. Você viu? É possível ver? Não tá focando. Não tá focando? Vou botar o dedo aqui. Focou? Enfim. Tem um peso aqui, um pêndulo. Existe um pêndulo que transforma, através de um conjunto de engrenagens aí, esse movimento de caminhar de você, de movimentar o seu pulso, em um enrolar de uma corda que existe. Então ele é 100% não eletrônico. Mecânico. Ele é completamente mecânico. Ele é um mini motor no seu pulso que funciona através da movimentação. E o que aconteceu foi o seguinte, quando eu peguei esse relógio, isso me trouxe uma curiosidade. Eu falei, pô, o relógio só funciona na hora que eu balanço ele, e depois de algum tempo ele para de funcionar. Eu resolvi levá-lo ainda em Belo Horizonte na assistência técnica autorizada Omega, que na época era Geneve. Eu nem sei se essa Geneve existe ainda, para te dizer a verdade. A Geneve é uma assistência técnica autorizada. De vários oficina, relógios ou só da... Na época era Omega. Ah, tá. Aqui. Levei esse relógio e pedi para que fizessem uma revisão. Essa revisão foi feita e o relojoeiro me procurou depois e disse: o relógio está em bom estado. A única coisa que a gente precisou ajustar foi o escapamento do relógio. E aí eu ouvi como se soubesse o que ele estava dizendo, né? Em uma outra entrevista eu até rememorei uma propaganda que existia da repimboca da parafuseta, né? Como assim? Eu ouvi aquilo e falei, tá. E fingi que tinha entendido. Isso a gente tá falando de 1997. A internet, ela havia engatinhando, havia acabado de chegar ao Brasil, internet de escada. E aí eu fui entrar na internet para descobrir o que era o tal do escapamento. Eu concluí que se eu fosse procurar algum conhecimento em português, eu não encontraria. E aí eu comecei a procurar esse conhecimento em inglês. E rapidamente, na época, eu encontrei um fórum de discussões que se chamava Time Zone. E existia um cara lá que escrevia para esse Time Zone, que ele está vivo até hoje. Ele, inclusive, deu uma entrevista para um podcast, tem uns 6 meses, mais ou menos, chamado Walt Odets. E ele é dos Estados Unidos? Americano. Nada a ver com relojoaria também. Ele é um psicoterapeuta até bem famoso, de Berkeley. Legal. E eu comecei a ler a parte de funcionamento, como funcionava esse relógio. E essa parte de funcionamento me levou também para a parte histórica. E aí, retornando ao que você disse, eu cheguei a uma história que tinha 700 anos, pela qual as mentes mais esclarecidas da humanidade haviam se
debruçado sobre esse assunto, como Einstein, Nicolas Fátio, Galileu Galilei. Caraca, essa galera já fez, sei lá, comentários e... Não só comentários, como estudos concretos e práticos sobre esse a respeito da marcação de tempo. Porque a marcação de tempo ela tinha uma questão importante no passado que levada à localização de embarcações no mar, né? Então, isso foi um problema científico, talvez o problema científico mais importante de todo o iluminismo e que foi enfrentado pelas mentes mais famosas e que continuou até o século XX, porque no início ali do século XX, Charles Edward Guillaume, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, ele é um suíço, pela invenção de materiais, ligas metálicas não variáveis à temperatura aplicadas à relojoaria. Ele ganhou o Prêmio Nobel, salvo engano, de 1920 por isso. Então é algo que sempre buscou a mente humana e isso me cativou. E eu comecei a estudar muito a respeito de relojoaria.